A paz do Senhor, queridos irmãos. Pesquisas de relacionamento confirmam que viciados e compulsivos, por conta dos seus desvarios, eles fecham a porta para amigos e familiares, se distanciando cada vez mais de si mesmos e de quem os possa ajudar. Vivem em desespero constante. Como vencer vícios e compulsões? Esse é o nosso assunto de hoje, no nosso curso Conflitos da Vida. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Igreja Cristã Nova Vida Macaé, para que você possa participar dos nossos cursos, do nosso culto e possa estar conosco sempre, viu? Desfrutando da palavra de Deus. Vamos falar sobre isso hoje? Então vem comigo. Irmãos, antes de nós começarmos, quero que você feche os seus olhos, vamos orar, pedir ao Senhor direção. Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, que Tu nos direcione, ó Deus, nessa aula, Pai. Fale ao coração de cada um, Senhor. Ó Deus que está nos assistindo, entre nos lares, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, ó Deus amado, possa, Senhor, penetrar no coração de cada um que está ouvindo essa aula, que o Senhor possa, ó Deus, quebrar grilhões, destruir barreiras, Senhor, libertar cativos nesse momento, porque Tu és Deus e Senhor, e não há limites para aquilo que Tu podes fazer. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como vencer vícios e compulsões? Esse é o nosso assunto hoje aqui. Bom, a dependência, o vício ou o comportamento compulsivo, ele é provocado por diversos fatores. Então, aqueles vistos dentro de casa, coisas que são aprendidas no próprio lar, com pais, irmãos, as pressões dos amigos, o estresse do dia a dia, as influências sociais da mídia, fatores fisiológicos de constituição física mesmo. Então são muitos os fatores que pode causar dependência, compulsão, vício. Os vícios e compulsões, eles não são iguais no que se refere ao potencial de provocar danos. No entanto, todos eles envolvem alterações de comportamento, deterioração física, então eles destroem a pessoa fisicamente, né? Deterioram a pessoa fisicamente. Eles causam muito estresse familiar, problemas financeiros, destruição muitas vezes da carreira profissional da pessoa e uma crescente desintegração psicológica. Então é muito grave, por isso nós vamos falar sobre isso aqui. O que a Bíblia fala sobre isso? Ela condena expressamente o vício. As Escrituras reprovam qualquer prática que resulte em prejuízo para o corpo físico, porque e nós vamos ver isso aqui dentro da palavra de Deus. Então qualquer coisa que resulte em prejuízo do nosso corpo físico, ele é condenada, a Bíblia condena. Uma vez que vícios e os comportamentos compulsivos do indivíduo são prejudiciais para o seu corpo, então eles também são condenados pela Bíblia. Provérbios, quero que você abra sua Bíblia aí, no livro de Provérbios, capítulo 23, facinho de achar, irmãos. Logo depois de Salmos aí.
que está no meio da sua Bíblia. Provérbios, capítulo 23, versículos de 20 a 21. Diz assim a palavra de Deus: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Então, a Bíblia já fala aí que para você nem andar com quem bebe demais, né? Com os que se embriagam, nem com os glutões, com os que comem demais, que tem um comportamento, nem com viciado, né? O alcoólatra, se a gente fosse falar agora, nem com o alcoólatra, nem com o compulsivo por comida, né? Aquele que é compulsivo em comer. Então, vamos falar sobre isso então, como é que a Bíblia condena? Ela diz que você não deve se deixar escravizar por coisa alguma. 1 Coríntios 6,12 diz assim, ó: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, você não deve se deixar escravizar nem se dominar por coisa alguma. Qualquer tipo de comportamento que não se consegue controlar ou dominar é condenado pelas Escrituras. Tudo te é permitido, mas aquilo que você não consegue dominar, isso aí é condenado pela Bíblia. Então, você não pode se deixar escravizar por nada. Sabe por quê? Porque você já tem alguém que te comprou, você já é escravo. Você é escravo de Cristo, Ele te comprou. Então você não pode se deixar escravizar por outra coisa. Então não se deve se deixar escravizar por coisa alguma. Não contamine o templo do Espírito, que é o seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então você não pode se deixar contaminar por outra coisa. Por isso que tudo aquilo que contamina o nosso corpo, que destrói o corpo, é condenado pela Bíblia. O Senhor te comprou por inteiro. Ele não comprou só a sua alma. Ele comprou a sua alma, o seu corpo, o seu espírito. Ele te comprou todo. Você é dele. Então o seu corpo também é dele. Você não pode deixar escravizar o seu corpo, contaminar o seu corpo por nada, porque é dele. Vamos lá? 1 Coríntios já está aí, capítulo 6. Agora nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 20. Diz assim, ó: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha aí, você foi comprado por alto preço. E você deve glorificar a Deus também com o seu corpo, não contaminando o seu corpo. O indivíduo que foi salvo da condenação eterna foi comprado pela graça de Cristo. E a Ele pertence. Então nós pertencemos a Deus, o nosso corpo também. E foi nos dado o Espírito Santo que habita dentro de nós. Olha, que habita nesse corpo. Agora o templo do Espírito é o seu corpo. Como é que você vai contaminar o seu corpo, que é templo do Espírito, que habita em você? É isso que Paulo está dizendo aqui. Então você não pode usar drogas, você não pode se embriagar, você não pode comer compulsivamente. E aí, porque você vai estar deteriorando algo que é templo do Espírito, que foi comprado por Deus, onde habita o Espírito Santo. Paulo também exortou os cristãos em Roma, dizendo assim, ó: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado
como instrumento da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia! Romanos 6, 13 e 14. Então, o pecado não pode ter domínio sobre nós. Não devemos também considerar a ideia do beber socialmente. E aí, eu falo à igreja que a gente não deve nem considerar, hoje e sempre, a ideia do beber socialmente. Provérbios, aí voltamos a Provérbios, capítulo 20, Provérbios 20, versículo 1, diz assim, ó. Deixa eu ler aqui para vocês. Provérbios 21. Aproveita e vai abrindo aí na sua casa, para você poder ler junto comigo aí, na sua Bíblia. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. A embriaguez ela é clara e expressamente condenada pela Bíblia, que a classifica como pecado. Portanto, não devemos nos envolver com a bebida, nem nos deixar viciar por ela. Estatisticamente, irmãos, o álcool ele é considerado a principal porta de entrada para os outros vícios, para as outras para os demais vícios e outras drogas ilícitas. O álcool, na verdade, é uma droga, mas é uma droga lícita, vamos dizer assim. Você pode comprar ela num bar, uma bebida, uma cerveja, um vinho, uma vodka. Não é proibida, né? Mas é uma droga. Ela é lícita, mas ela é uma droga. E ela é a principal porta de entrada para outros vícios. Então, por isso, é a maior causa também de acidentes de morte no trânsito, de homicídio, violência familiar. Por isso, tudo começa no primeiro gole. Então, a gente não deve considerar a ideia de beber socialmente, porque através do primeiro gole é que pode começar aí você enfrentar um problema muito grave, que depois para sair você vai ter que lutar muito e pode haver grandes prejuízos familiares, sociais, e não vale a pena, queridos, não vale a pena. Então não considere essa ideia do beber socialmente, ok? Os vícios também não servem de muletas para inocentar o culpado. Então, se você aí está enfrentando alguma compulsão, entenda que mesmo você falando assim, eu não consigo me controlar e eu não tô conseguindo vencer isso, você vai enfrentar aí as consequências do teu pecado. Peça ajuda. Nós vamos falar aqui como que você pode pedir ajuda e quais os passos para que você saia aí desse comportamento, desse vício, o que você pode fazer, ok? Mas você vai enfrentar consequências aí, então é urgente que você comece agora, não é hoje, não é agora, a resistir, a seguir os passos que eu já vou te apresentar. Vícios não resolvem problemas, nem reduzem tensões. Então não adianta você tentar fugir do seu estresse, dos seus problemas através do álcool, das drogas, ou tentar preencher os seus vazios com comida, ou com jogo, ou na verdade, vamos lá, trabalho. Existem pessoas que são viciadas em trabalho, ou com exercícios físicos, ou com pornografia. Isso, pelo contrário, vai te trazer prazer momentâneo, um prazer no momento, mas vai te trazer muito mais problemas logo a seguir, imediatamente após o consumo. Então, isso não vai
te trazer alívio nem libertação. Só Jesus liberta. Só Jesus pode te trazer um alívio permanente dos seus problemas. Então é preciso enfrentá-los, ok? Alguns vícios e suas principais causas. Antes de nós falarmos sobre isso, eu quero dividir aí. A gente às vezes fala sobre vício, compulsão, parece que é uma coisa só, que é a mesma coisa, né? Mas eu quero falar um pouquinho, te fazer saber qual é a diferença entre eles. A psicóloga Tamires Rulli dá um exemplo de diferenciação que eu achei muito interessante e simples e que você pode entender aí. No caso do consumo, e ela usa o consumo do café para falar sobre isso. Então, o hábito é você tomar café todos os dias. Se você toma café todos os dias, você tem um hábito de tomar café. A compulsão é quando você toma café o dia inteiro e mesmo assim não consegue se saciar de café. Entendeu a diferença? A gente está usando como exemplo o café, mas aí você pode colocar aí aquilo, qualquer coisa na sua vida que pode ser uma compulsão. O vício já é a necessidade, não é só você tem a necessidade de tomar café e você sofre com isso mudanças e alterações físicas e psicológicas. O vício é você tomar o café e quando você toma, você sofre alterações psicológicas e físicas de quem você é. A dependência, que é diferente do vício, olha aí, parece o vício, só que o corpo, ele se adapta e ele cria uma defesa dessa substância. Ele se adapta à substância e cria uma defesa. Então você vê pessoas que elas tremem muito e quem conhece alcoólatras vê que a pessoa, quando ela não toma o álcool, ela fica treme. Ele fala assim, olha, eu tenho que tomar um gole de álcool, um gole de cachaça, para que eu possa, aí eu consigo parar de tremer e consigo funcionar. O corpo, ele criou uma defesa e aí ele só consegue, ele se adaptou ao álcool e agora ele criou na pessoa uma dependência. Ela só consegue funcionar se ela tomar o álcool ou se ela usar a droga, né? A cocaína, o crack. Então, essa é a diferença. Se quiser, você volta aí o vídeo para você ouvir de novo. Os vícios mais comuns são substâncias químicas, que é álcool e outras drogas ilícitas. Então, os vícios mais comuns hoje em dia são o álcool, cocaína, crack, heroína, e aí outras drogas aí ilícitas que você sabe. São também transtornos alimentares. A obesidade, então é a glutonaria, a pessoa que come e não se sacia, né? A obesidade, também a bulimia, a pessoa come consideráveis, vamos lá, na verdade ela come muito, né? É uma ingestão excessiva de alimentos, consideráveis quantidades de comida, e aí logo depois ela causa o vômito, ela se sente culpada, muito culpada por ter comido tanto, e ela mesma causa o vômito e se torna um hábito, ela não consegue parar de fazer isso. E tem a anorexia, que é a pessoa que ela se enxerga, ela tem uma visão de si mesma sempre acima do peso, quando isso não é a realidade. A realidade, ela tá, na verdade, muito abaixo do peso e ela começa e ela rejeita o alimento até com a desnutrição grave e um problema, todos esses problemas são muito sérios. Há também os comportamentos compulsivos, que são menos até aí
vamos lá, noticiados, né, considerados pela mídia. A compulsão do jogo, a compulsão pelo trabalho, pessoas que trabalham demais, pessoas que são compulsivas por exercícios físicos, ela não consegue, ela tem lesões e ela pratica exercício físico além daquilo que o corpo consegue suportar, né? Pessoas que também são radicais nos esportes, ela precisa de esporte radical, ela tem uma necessidade de na verdade, ultrapassar os limites do corpo e algumas às vezes até em arriscar a própria vida, né? Em esportes que arriscam a própria vida é um outro tipo de comportamento compulsivo e vários outros, né? Quais são as causas mais comuns disso? Né? Um mau exemplo dentro de casa, o desejo de fuga devido à desestruturação familiar, timidez, falta de coragem para ter tomar algumas decisões, dificuldade de enfrentar situações difíceis e estressantes, busca de sensação de prazer, também a influência social, pressão dos amigos, desinformação, tudo isso são causas, né? São causas comuns para tantos vícios e compulsões e dependências, né? Como que nós podemos enfrentar o vício e os atos compulsivos? Irmãos, são imensuráveis, na verdade, as perdas provocadas por esses vícios e transtornos compulsivos. Só o Espírito Santo de Deus tem pleno poder para poder fazer com que a pessoa siga os passos que eu vou citar agora para você. Então você tem que estar na sua cabeça que só o Espírito Santo, só o poder de Deus pode fazer com que essa pessoa consiga seguir esses passos que eu vou falar agora com vocês. Convencer do pecado. A pessoa ela precisa ser convencida que isso que ela está fazendo é pecado. É pecado. Desagrada a Deus. Rompe com o seu relacionamento. Rompe o relacionamento dela com o Senhor. Porque é pecado. O convencimento do pecado, só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então só ele pode capacitar o homem a se arrepender dos seus vícios e dos seus pecados e abrir os olhos da alma para que ela veja o seu caminho errado, o estado de perdição e o abandono às trevas. Então você precisa estar em oração e pedir ao Senhor para te encher do Espírito Santo, para que você possa falar com essa pessoa, para que você seja canal de bênção na vida dessa pessoa, falando com ela exatamente isso, que isso é pecado, e deixa que o Espírito Santo vai fazer o resto. É ele que vai convencer essa pessoa. Se for você, que o Espírito Santo te convença nesse momento do pecado que você está executando, através desse vício de pornografia, ou desse vício alimentar, ou desse vício em drogas, em álcool, seja ele qual for. Que o Espírito Santo te convença nesse momento. Eu quero te dizer, isso é pecado, isso te afasta de Deus. Ele pode te regenerar, e a regeneração também vem de Deus. Só ele pode regenerar o homem. Essa pessoa ou você está destruído, tem destruído o seu corpo físico, mas o Senhor, a sua alma, a sua psique, a sua capacidade mental, mas o Senhor que te fez, que te formou, ele pode te regenerar. Busque a ele te criou e ele pode te regenerar nesse momento. Ele pode regenerar o teu filho, o teu amigo, o teu pai, a tua mãe, o teu marido, a tua esposa. Ele pode regenerar, ele tem todo o poder e toda a autoridade para fazer isso. Ele
Cristo, quando ele liberta uma pessoa, ele muda a sua natureza humana. Oh, glória! Ele tem poder para fazer isso. Ele também dá ao homem domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Aceita Jesus nesse momento. Porque quando o Espírito Santo, esse que te convenceu agora, glória a Deus, esse que te abriu os olhos agora, ele, além de te regenerar, ele te dá o fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio, porque agora você é templo do Espírito. O seu filho, ele será templo do Espírito, ele terá domínio para dizer não aos vícios e compulsões. Amém? Então você pode agora, nesse momento, começar a orar e a pedir a Deus e falar com Ele no poder do Espírito. E você que está assistindo, faça a sua oração, entrega ao Senhor a sua vida, porque Ele vai te regenerar e Ele vai te dar domínio próprio. Ele vai satisfazer o vazio existencial do homem. Olha, Ele convence do pecado, Ele regenera o homem, Ele dá ao homem domínio próprio e Ele satisfaz. Oh, glória! Ele satisfaz o homem. E você não vai precisar mais se satisfazer com outros prazeres. Esse seu vazio aí que você tenta preencher com outras coisas vai estar plenamente satisfeito por Jesus. E Jesus, ele cabe certinho nesse buraco que você tem aí. Ele cabe. Ele cabe. E ele esbanja, você vai esbanjar de vida, porque ele é a vida. E ele vai preencher todo o seu vazio. Tem um hino que diz que Cristo satisfaz. Cristo satisfaz. Cristo satisfaz. Satisfaz completamente. Ele satisfaz. E ele vai te satisfazer. Ele desenvolve no homem o caráter de Cristo. Sabe o que vai acontecer com você? Sabe o que vai acontecer com teu marido? Com teu amigo? Que vai aceitar Jesus? Ele vai ficar mais parecido, cada vez mais parecido com o próprio Cristo. Porque ele vai desenvolver o caráter dele em você, ou nessa pessoa pela qual você tem orado. Ele vai, na verdade, desenvolver o caráter de Cristo em você. Conclusão, irmãos. Infelizmente, uma multidão de pessoas está escravizada pelo vício. Muitas alcançarão liberdade, outras não. Mas eu quero que vocês considerem, desde já, antes de nós nessa conclusão dessa aula, considerem, na verdade, o acompanhamento médico simultâneo dessa pessoa, além junto com a sua oração. Então, que você leve ela ao médico, ao psiquiatra, para que ela possa fazer o acompanhamento médico necessário. Leve ela ao médico que ela precisa, ao endocrinologista, ao psicólogo, para que ela faça um acompanhamento. Mas, sobretudo, é preciso reconhecer a necessidade da ação de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, para a efetiva libertação, tanto sua quanto dessa pessoa. Ela precisa de Cristo. Então fale de Jesus, pregue o Evangelho e você aceite Jesus como Senhor e Salvador, para que você seja liberto. Há salvação em Cristo, há libertação em Jesus. Que o Senhor te abençoe. Um beijo.